Turminha do terceiro ano, nós estamos iniciando o capa 3, tá bom? É o setor A. Só pela página vocês já vão perceber. Da última aula da apostila 2, nós começamos a estudar os ácidos, nomenclatura. Então agora nós vamos ver mais detalhes a respeito dos ácidos. Então a aula 17, da página 108, vamos continuar os ácidos. Então vamos lembrar, esse triângulo aqui, eu já fiz para vocês umas 200 vezes, né? São os não metais mais importantes. Então, hidrogênio, carbono, nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, vamos lembrar quando nós estudamos ligação iônica e covalente. Se eu tiver uma substância, vamos colocar um exemplo aqui, já que a gente está falando em ácidos, vamos colocar aqui o H2SO4. Percebam que todos os elementos químicos que formam esse ácido aqui, ácido começa com hidrogênio, excetuando a água, né? Veja, o H está aqui, o S está aqui, o O está aqui. Portanto, é uma substância molecular, ou seja, formada por ligações covalentes. Tá legal? Então, qualquer fórmula que eu tiver, o exemplo que eu dei aqui, C6H12O6. O C está aqui, o H está aqui, o O está aqui. Também é molécula. Agora, se eu tiver pelo menos um elemento químico que não faça parte desse triângulo, por exemplo, NaCl. Dá uma olhada, o Cl está aqui, só que o Na não está. Então, ao invés de substância molecular, ou seja, ligações covalentes, aqui eu tenho uma substância iônica. Isso é importante, viu? Pelo menos guardar esse triângulozinho com os não metais mais importantes que normalmente nós usamos. Então eu olho para a fórmula. Se todos os elementos da fórmula estiverem no triângulo, ligação covalente, portanto, substância molecular. Se pelo menos um dos elementos não estiver aqui, é o caso NaCl, o Cl está aqui, mas não Na. Então a substância é iônica. Esse triângulo é importante saber, tá, Tchumi? Eu coloco tanto no quadro isso daí que vocês vão guardando sem precisar ficar decorando o dia todo. Bom, então nós temos uma coisa chamada dissociação iônica. O que é dissociação iônica? Íons, os compostos iônicos, já são formados pelo retículo cristalino iônico, ou seja, íons, cátion, ânion, que se alternam. Então, que eu falo dissociação iônica? Eu jogo uma substância na água e como ela já é iônica, já tem íons, vai haver simplesmente separação desses íons já existentes. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, NaCl, joguei na água, vai haver separação dos íons no retículo cristalino. Então, o Na que é mais Cl menos. Isto é chamado dissociação iônica. Dissociação molecular. Aqui já é separação de moléculas. Então veja, o exemplo que eu dei aqui, C6H12O6. Turminha, aqui não tem íons. Se eu pego, isso daqui é a glicose, tá bom? Se eu pego uma glicose, que é só um açúcar, é sólido, e coloco em água, não vai haver formação de íons nenhum, não tem íons, é molécula. Simplesmente essas moléculas que estão no estado sólidos juntinhas vão
se separar. Então eu continuo com C6H12O6, só que aqui no estado sólido e aqui no estado aquoso. Ou seja, as moléculas só vão se separar, tá? Agora o que é importante aqui, já que a primeira parte, que ele fala em ionização dos ácidos, ionização é o seguinte, não é separação de alguma coisa já existente. No caso da ionização, ocorre formação de íons a partir de moléculas, que tem um acentozinho aqui. Então vamos ver. Olha aqui, vamos pôr o H2SO4 aqui. Isso é molécula. O H está aqui, o S está aqui, o O está aqui. Só que quando eu coloco o H2SO4, é o ácido chamado sulfúrico, nós vimos na aula passada, quando eu coloco em água, ele vai formar íons. Ele não tinha íons. Isso é molécula. Mas isso só ocorre com os ácidos. Porque nós estamos falando de ácidos aqui, tá? Quando nós estudarmos as bases, a gente vai ver que tem uma outra substância molecular que sofre ionização. Mas por enquanto os ácidos. Então vamos supor aqui, ó, o ácido padrão. Ácido nítrico mais água, veja que ocorre uma reação química. Separa o H do resto, o H é realmente o ácido, né? E ele se liga à água. Ora, se eu já tinha aqui H2, ó, mais um H vai ficar H3O, que está levando a carga positiva dele. Por isso que dá H3O mais o resto, depois que eu separei do H, NO3-. Como eu sei que aqui é menos? Porque tem que ser um cátion e um ânion, em primeiro lugar. Segundo, como eu só tenho uma carga positiva aqui eu só tenho que ter uma carga negativa. Então, todo esse ânion NO3 tem carga 1 menos, que eu não preciso colocar. Para facilitar a nossa vida, a gente costuma representar essa ionização simplificadamente. HNO3, eu separo o H que é mais, do resto NO3, como eu só tenho uma carga positiva, aqui eu só vou ter uma carga negativa. Isso é simplificação. Perceber o correto é H3O+, não H+. Mas a gente simplifica. Então, no caso aqui, por exemplo, se fosse o ácido sulfúrico, daria 2 de hidrogênio, ou 2 de H3O+. Sempre H3O+, que nós estamos substituindo por H+. Então vamos pegar outro exemplo. O ácido sulfúrico, H2SO4. E vamos fazer aquela ionização simplificada. Eu coloco isso em água e olha o que vai acontecer. Eu tenho 2 de hidrogênios aqui. Eles vão separar 2H+, do resto. Quem é o resto? É o ânion, SO4. Como aqui eu tenho 2 cargas positivas, eu sei que esse ânion tem que ter 2 cargas negativas. Então é isso a maneira simplificada que a gente vai fazer a ionização. Só que tem um detalhe. A gente pode fazer assim diretamente, mas na verdade, quando a gente tem mais de um hidrogênio ionizável, deixa eu explicar para vocês. Hidrogênio ionizável é aquele que está ligado ao oxigênio na fórmula estrutural. Normalmente, a gente pode considerar assim, tem 2 hidrogênios, a gente considera os 2 ionizáveis, porque são raríssimas as exceções, né? O ácido fosforoso, o hipofosforoso, mas
De uma maneira geral é assim, tá? Todos os hidrogênios, quando aparece aqui em primeiro lugar, né, nos ácidos, eles são, para nós, no nosso caso, eles são ionizáveis. Mas, na verdade, olha o que acontece com esses ácidos que apresentam mais de um hidrogênio. Esses hidrogênios vão sair um por vez. Então, olha como vai ficar. Sai o primeiro, H+. O outro vai continuar com quem? Com SO4. Tudo isso seria o ânion, portanto, com uma carga negativa. Olha agora o que vai acontecer. Esse ânion HSO4-, ele está em água, ele continua em água, vai perder o outro hidrogênio. Então vai dar H+, mais SO4. Só que esse SO4 já tem uma carga negativa. Com mais uma carga negativa, são duas cargas negativas. De tal modo que, se eu somar essas equações de ionização, vai ter que me dar a equação geral. Então lá vai. Vou cancelar o que está do lado de cada seta, HSO4-, com o que está do outro lado da seta. E agora eu somo as duas equações. Então vai ficar H2SO4 em água. Eu vou obter 2 de H+, mais SO4, 2-. O que nós já havíamos obtido aqui diretamente. Mas na prática ocorre por partes. Cada hidrogênio vai saindo, sai um, sai outro e assim por diante. Tá legal? O que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte: na verdade, o ácido é o H+. Esse carinha aqui, que é o chamado ácido. Então, notem que quando eu escrevo H2SO4 puro, isso é um líquido extremamente viscoso, de alta densidade, extremamente corrosivo, desidratante, mas quando eu escrevo isso daqui, eu não poderia chamar de ácido sulfúrico. Deveria ser sulfato de hidrogênio, porque ele não é um ácido ainda, ele é molécula. Ele só vai se tornar ácido quando ele formar o H+. E como ele dá origem ao H+? Quando eu coloco em água. Então, ácido, guardem isso, só é ácido quando em água. É que, por antecipação, como eu já sei que aqui vai haver formação de 2 de H+, eu já chamo isso de ácido sulfúrico, tá? Mas só é ácido quando em água. Outro detalhe: se eu colocar ácido sulfúrico puro, ele não conduz eletricidade. Ele não vai conduzir, é molécula. Então, toda substância molecular não conduz eletricidade. Para haver condução de eletricidade, tem que haver cargas, tem que haver íons, ou elétrons livres, no nosso caso aqui íons. Portanto, ele não conduz eletricidade puro, né? Esse ácido sulfúrico é um líquido, não conduz. No entanto, se eu colocar em água, vai haver condução de eletricidade, porque vai haver formação de íons. Quanto à classificação dos ácidos, foi o que eu falei para vocês. A classificação depende do número de hidrogênios. Então, ácido que só tem um hidrogênio, por exemplo, HCl, ele é chamado monoácido. O monoprótico, sabe por quê?
O H+, dá uma olhada, o átomo do hidrogênio é assim, ele tem um próton e tem aqui um elétron. H+ significa que ele perdeu o elétron, portanto, ele na verdade é um próton. Ele é um próton. Então, por isso que esses ácidos que só têm um hidrogênio é chamado de monoácido ou monoprótico. Só tem um próton. Se tiver dois, é o caso aqui do, por exemplo, H2CO3, ele é um ácido diprótico. Se tiver três, esse é o ácido carbônico. Eu acho que vocês da aula passada para essa, acho que já decoraram tudo que eu sei que vocês estudam. Esse H3PO4 também é um ácido padrão, é chamado fosfórico. Ele é um ácido, é um triácido, ou um triprótico, né? E finalmente, isso eu não passei para vocês, mas vamos falar agora dele, é o ácido do silício. Também seria considerado um ácido padrão. Só que padrão a gente só considerou aqueles 5 que nós demos na aula passada. Mas esse é o ácido silícico. Ele tem 4 hidrogênios. Portanto, ele é um tetrácido ou tetraprótico. Essa é a classificação. Mas como eu vou saber se os hidrogênios aqui são ionizáveis? Então vamos lembrar. Hidrogênio ionizável é aquele ligado ao oxigênio. Obviamente, quando tem oxigênio, aqui não tem sentido, todo H aqui é ácido. Mas quando tem oxigênio, há casos em que o hidrogênio está ligado ao átomo central, não ao oxigênio. Mas são raríssimas as exceções. Por exemplo, o ácido fosforoso, o ácido hipofosforoso. Então vamos guardar assim. Simplesmente eu conto o número de hidrogênio. Monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Simples assim. Agora, vamos ver quanto à força. Na prática, a gente tem uma maneira de determinar a força do ácido. É o que a gente chama aqui de grau de ionização. Então, força é dada pelo chamado grau de ionização. Então, quando a gente fala que um ácido é forte, fraco, semiforte, eu não estou me referindo ao poder dele de corrosão, nada disso. Eu estou me referindo à formação do ácido, de hidrogênio. Então, se eu jogo o ácido na água e ele tem uma pequena ionização, forma poucos hidrogênios, portanto, ele é um ácido fraco. Se formar uma grande quantidade de hidrogênio, ele é um ácido forte. Então eu vou dar aqui, em termos do grau de ionização, deixa eu colocar a fórmula, a gente chama esse grau de ionização aqui de alfa. Então alfa seria o que ionizou quando eu coloquei em água, sobre o inicial, o total que eu coloquei em água. Como o alfa é dado em porcentagem, eu vou multiplicar aqui por 100. Então vai me dar alfa em porcentagem. Só que isso é uma maneira prática, experimental, de a gente determinar alfa. Então, alfa é assim, se alfa for menor ou igual a 5%, esse ácido aqui vai ser fraco. Se alfa estiver compreendido entre 5 e 50%,
ele vai ser um ácido, deixa eu colocar a porcentagem aqui, semiforte. E finalmente, se o alfa for maior ou igual a 50%, ele é um ácido forte. Então percebam o que eu falei da força. Que significa alfa 5%? Significa o seguinte: cada 100 moléculas que eu coloco na água, só 5 ioniza. Eu só vou ter a formação de 5 ácidos, 5 de H+. Por isso que é um ácido forte, fraco, diferentemente de alfa maior ou igual a 50%. Né? Então, um ácido onde alfa é 80%, significa que cada 100 moléculas que eu jogo em água, 80 ionizam. Então, ele é mais forte. Tem mais H+, forma mais ácido. Tá? Aí que está a força do ácido. Agora nós vamos dar um exemplo. Vamos supor que experimentalmente eu coloque o HCl. Isso daqui é um gás, chama-se gás clorídrico, tá? Ele só vai ser ácido clorídrico quando em água, que forma um ácido, tá bom? Experimentalmente, vamos supor que eu coloque 500 moléculas. Vocês sabem que não dá para trabalhar com 500 moléculas, a gente trabalha com mols em molécula, né? Meio mol, 0,2 mol, 1 mol, 5 mols, mas só para ter números aqui. Então eu vou colocar 500 moléculas de HCl em água e vamos supor que dessas 500, 490 vão dar origem ao H+. Então agora vamos fazer uma analogia com a minha caneta. Eu tenho 500 canetas dessas daqui, tá bom? Isso é o ácido. Essa parte aqui é o ânion e aqui é o H+, combinado? Então percebam o seguinte, me dão 500 canetas e eu vou tentar abrir e só consigo abrir 490. Quantas tampinhas eu vou ter? Quantos corpos eu vou ter? Perceberam? Não vão ser 490 e 490? Aqui é a mesma coisa. 490 do H+, 490 do Cl-. Simples assim. Porque sempre que eu pergunto isso, falo em 490, o pessoal fala 10. Então vamos repetir? Olha aqui. Se eu tivesse condições de abrir as 500 canetas, eu teria 500 desse e 500 desse. Como o problema diz experimentalmente, cada 500 canetas que eu coloco em água, eu só consigo abrir 490, eu vou ter 490 do ácido, 490 do ânion. Simples assim. Vamos calcular o alfa? Então, o alfa é o que ionizou, 490, dividido pelo total, como é em porcentagem, vezes 100. Né? Se a gente cancelar aqui 490 dividido por 5 igual a 98%. Ou seja, esse é um ácido forte, se lembra? A partir de 50% é ácido forte. O que significa esse 98%? Significa o seguinte, que cada 100 que eu coloco em água, 98 vão abrir. Eu vou ter 98 ácido e 98 ânion. Mas o que dá a força é o H+. Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Eu coloquei, esse é o ácido acético. A fórmula do ácido acético não é assim. Eu só estou simplificando, tá? O ácido acético é um ácido orgânico e ele só tem o hidrogênio ionizável. Então eu estou colocando esse AC como se fosse o ânion acetato, só para simplificar, tá bom? Então vamos lá. Eu coloco 1000
em água formam 30 do H+. Ou seja, de 1000 eu só consegui abrir 30. Então eu vou ter 30 do ânion também. Olha que legal. Vamos calcular o alfa. O alfa vai ser igual a 30 dividido por 1000 vezes 100. O que ionizou sobre o total, como é porcentagem vezes 100. Se a gente cortar isso daqui, nós vamos encontrar 3%. Menor que 5%, portanto, é um ácido fraco. Isto é experimental. Turminha, na prática, nós temos que, quando eu olhar a fórmula do ácido, saber se ele é forte, semiforte ou fraco. Isso não tem aqui no livro de vocês. Então, a vantagem de estar gravada a aula, vocês podem repetir aqui 4, 5 vezes, que eu sei que vocês gostam de assistir a aula, para copiar o que eu vou colocar aqui, que não tem no livro de vocês, tá bom? Então vamos ver. Vamos começar com hidrácidos. Nós aprendemos que na aula passada, hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, HCl, o ácido acético, eles não têm oxigênio. Opa, esse tem oxigênio, esse não tem oxigênio, então é um hidrácido, tá bom? Dos hidrácidos fortes, só tem 3. E da família dos halogênios, do cloro, do bromo e do iodo. Nessa sequência, né? Ordem crescente de força. Então, seria o ácido clorídrico, se lembra? Se lembram que quando não tem oxigênio termina em hídrico? Do bromo é o bromídrico e do iodo, iodídrico. Depois, semiforte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para eu ter certeza que... Não tem. Semiforte. Só tem um. O HF. Ácido fluorídrico. Então, por enquanto, veja que nós só temos a família dos halogênios. O fluorídrico que é semiforte e os outros que são fortes. Ah, mas quais são fracos? Todos os outros que não estão aqui. Então, fracos seriam os demais. Ah, e como eu vou fazer para saber isso daí? Basta decorar. Simples assim. Se a gente decora 3 ácidos fortes, um semiforte, fala a verdade, né? Agora, os oxiácidos são aqueles que contêm oxigênio e que se trata da maioria dos ácidos. Então não dá para a gente ficar decorando aqui. Forte HCl, HBr, HI, semiforte HF, fraquinho os demais. Os demais qual? HCN, H2S, tudo que não tiver aí. Agora os oxiácidos não dá para fazer isso. Então nós vamos verificar o seguinte. Vamos fazer uma formulazinha aqui, eu vou usar o delta. Sabe por que eu gosto do delta? Eu poderia usar X, Y, qualquer letrinha. Porque o delta é sempre o final menos o inicial, né? Quando a gente fala delta T, tempo final, tempo inicial, né? Então, vale para física, química e tal. Então, na verdade, é o número de oxigênio menos
o número de hidrogênio. Se lembra, hidrogênio é sempre inicial. O oxigênio vai lá para o fundo. Então, isso daqui eu tenho que saber. Por quê? Porque nós vamos ter o seguinte: se ΔH, ΔH é outra coisa. Se delta for igual a zero, o ácido é fraco. Se o delta for igual a 1, o ácido é semiforte. Não tem semifraco, é semiforte. E finalmente, se o delta for maior ou igual a 2, é um ácido forte. Então, para os hidrácidos, nós temos que decorar essa tabelinha. Agora, para os oxiácidos, fica mais fácil, né? Só decorar aqui. 0 é fraco, 1 semiforte, acima de 1 ele é forte. Vamos dar exemplos? Então vamos ver. HNO3. Delta. Turminha, não é o O menos o H? Quantos de oxigênio eu tenho aqui? 3. Quantos de hidrogênio eu tenho? 1. 3 menos 1, 2. Portanto, esse ácido é forte. Olha que legal. Outro exemplo. H3PO4. Olha, eu estou colocando os ácidos padrão, tá bom? Ácido nítrico, esse daqui é o ácido fosfórico. Olha o delta dele. Número de oxigênios, 4, menos número de hidrogênio, 3. É igual a 1. 1 ele é semiforte. E finalmente, vamos colocar outro ácido aqui. HClO. É o ácido hipocloroso. Dá uma olhada, o delta quanto vale. Oxigênio não tem nada aqui porque é 1. Menos não tem nada aqui porque é 1, portanto 0. Esse ácido hipocloroso, que nós vimos a nomenclatura na aula passada, portanto é um ácido fraco. Há exceções. Primeiro, todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos. Mas não importa, nós vamos verificar isso quando nós estudarmos química orgânica. Da química inorgânica, a única exceção é o H2CO3. Esse H2CO3 deveria ser semiforte, não deveria? No entanto, ele é um ácido fraco. Ele foge à regra. Então, isso vocês têm que saber, que o ácido carbônico é um ácido fraco. E isso é uma exceção. O resto sempre vai respeitar aqui o nosso valor de delta. Combinado assim? Então agora vamos fazer os exercícios da página 108. Lá vai. Primeiro exercício está escrito assim: algumas substâncias são más condutoras de corrente elétrica. Porém, quando adicionadas à água, formam um sistema condutor. Então é para a gente observar a figura, que contém uma solução aquosa diluída de ácido nítrico. Ele quer que a gente primeiro escreva a equação simplificada de ionização do ácido nítrico. Então, apagando aqui, vamos fazer. Lá vai. Ácido nítrico
nítrico é ácido padrão. O que é a ionização mesmo? Quando eu coloco em água, separo o hidrogênio, que é sempre mais, do resto, que é menos. Se eu tivesse 2 hidrogênios, nós colocaríamos 2 menos aqui. Uma carga positiva, uma negativa. Isso é a ionização simplificada. Perceba uma coisa, isso é molécula. O H está no triângulo, o N está no triângulo, o O está no triângulo. Portanto, o ácido nítrico líquido, ele não conduz corrente elétrica. Ele só conduz quando ele ioniza, quando é colocado em água, que efetivamente ele vira ácido. Ele forma íons, ionização. Vamos ver o B. O B ele fala assim: explique por que a solução aquosa do ácido conduz corrente elétrica. Então vamos escrever aqui. Porque ocorre formação, hein? Não havia íons. Eles vão se formar. Formação de íons. Se tem carga, conduz corrente elétrica. Então, quando eu jogo essa substância aqui em água, ela não conduz, mas em água ocorre formação de íons. Por isso que ocorre condução de eletricidade. Depois, ele fala, outro detalhe. Essa formação de íons aqui, se lembrem, quanto mais forte o ácido, maior a quantidade de íons que ele vai formar. Maior a quantidade de íons. Então, se eu tivesse feito esse experimento com uma lâmpada para acender do ácido nítrico, ela acenderia muito mais forte, porque eu sei que o ácido nítrico é um ácido forte, né? 3 menos 1, 2 é um ácido forte. A lâmpada teria muito mais intensidade, a iluminação, do que, por exemplo, do ácido cianídrico, HCl, que é um ácido fraco, né? Então a intensidade da iluminação determina o número de íons formados. Quanto mais forte o ácido, mais íons ele forma, mais ele conduz corrente elétrica. No outro exercício, ele fala assim: escreva a fórmula molecular e o nome do ácido representado. Então esse ácido está representado por bolinhas. E ele fala que o hidrogênio, esfera branca para o hidrogênio, que na minha posição não está muito branca, não está cinza, mas tá bom. Esfera preta para o carbono, esfera vermelha para o oxigênio. Então ele quer que a gente escreva a fórmula e o nome do ácido. Olha lá, ácido começa com hidrogênio, que aí tem 2, e termina com oxigênio, quando tem oxigênio. Então vem o carbono que tem 1, e veja que tem 3 bolinhas vermelhas. Isso é ácido padrão. Ácido padrão termina em ico. Então esse ácido do carbono é ácido carbônico, que ele quer a fórmula e o nome. Olha aqui, ácido padrão. É um daqueles que eu sei que vocês já estudaram, já decoraram, né? B. Classifique o ácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Dá uma olhada que esse cara, deixa eu colocar o número da questão aqui, né? Dá uma olhada que esse cara tem 2 hidrogênios, portanto ele é um diácido. Se tivesse 1 seria monoácido, se tivesse 3 seria um triácido e assim por diante. E ele fala para a gente escrever as 2 equações de ionização do ácido. Então vocês estão lembrados que eu falei que quando o ácido tem mais de um hidrogênio, na ionização vai saindo hidrogênio por vez. Então vamos colocar aqui, ó, H2CO3, coloco em água. Sai primeiro o hidrogênio,
um só. O outro continua lá com o CO3. Uma carga positiva, uma negativa. Mas esse HCO3 vai continuar perdendo hidrogênio. Então, quando eu coloco aqui água, tá? Quando eu coloco em água, eu vou ter esse H+, mais CO3, só sobrou o CO3, que já tinha uma carga negativa. Com mais uma negativa, duas cargas negativas. Ele não pediu, mas se tivesse pedido, quando nós somamos isso daqui, olha, o que está do lado de cada seta, cancela com o que está do lado de lá. Eu teria a ionização direta. Olha aqui, H2CO3 e meio aquoso, não precisa colocar quantidade de água, tá? 2 de H+, mais CO3, 2 menos. Então, o que nós poderíamos fazer direto, né? Separa os dois hidrogênios e o resto, como tem duas cargas positivas, duas cargas negativas. Mas não esqueça, na prática, quando o ácido tiver mais do que um hidrogênio, obviamente vai ser em etapas a ionização. O esquema abaixo representa 3 soluções aquosas de ácidos diferentes, HA, HB, HC, na mesma concentração. Então, ele pergunta, qual das 3 soluções apresenta a maior concentração de H+. Turminha, aí é só vocês olharem o desenhozinho aqui e contar o número de H+, né? Então, o número, a solução que apresenta o maior concentração de H+, é o HB. Depois ele pergunta assim, qual das 3 soluções apresenta a menor concentração de H+. Julinha, dá uma olhada, conte o H+, aí, tudo que for mais. É a última, é o HC. No 3, organize as 3 soluções em ordem crescente de força. Eu já falei para vocês que a força depende da quantidade do ácido, depende da quantidade do H+. Então, quem é que tem menos H+ aqui? É o HC. Portanto, ele é o mais fraquinho, ele está pedindo ordem crescente. Qual que é o mais forte? É o HB? Então, aqui vem o HA. E, finalmente, o que tem maior quantidade de ácido, de H+, é o HB. E ele pede para a gente calcular alfa que é a equação de ionização do ácido. Não. Primeiro ele pede, representa a equação de ionização do ácido mais forte. Então vamos ver. O ácido mais forte, isso daqui é a letrinha 1, 2, 3, 4. Então isso daqui é o 4. HB, que é o mais forte, quando colocado em água, separa o ácido, que é sempre mais, e o resto, que é quando B-. Agora ele quer o seguinte, no 5, determine o grau de ionização do ácido mais fraco. Então vamos ver o 5. Grau de ionização não é o que ionizou sobre o total que eu coloquei na solução vezes 100, já que é dado em porcentagem. Tá bom? Então vamos ver alfa.
O mais fraco aqui é o HC. Né? De todas as moléculas que eu coloquei, só 2 abriram, só 2 ionizaram. Quantas moléculas eu coloquei? Percebam que são 8, porque essas 2, onde ficou menos e mais, era uma única molécula. Só essas 2 ionizaram, mas inicialmente elas estavam juntas. Então, na verdade, eu coloquei aqui 8 moléculas. Dessas 8 do total, 2 ionizaram. E aqui vezes 100. Então, alfa vai ser igual, se vocês fizerem a continha, 25%. Então, embora seja o ácido mais fraco dos 3, ele não é um ácido fraco, hein? Ácido fraco é menor do que 5%, tá bom? Mas ele é o mais fraco desses carinhas aqui. Agora ele fala para a gente fazer as associações da utilização dos ácidos no cotidiano, tá? Então vamos lá ver. Juliana, não precisa usar as linhas lá de baixo, não. É assim, coloquem a letrinha na frente da especificação aqui. Então, por exemplo, está escrito no fabricação de fertilizantes. Isso tem no livro de vocês, é bom vocês darem uma lidinha, tá? Fabricação de fertilizantes é o ácido nítrico, é o HNO3. Então, na frente aqui de fabricação de fertilizantes, coloque a letrinha A. Depois o 2, eu estou pegando a segunda coluna, tá? Corrosão de vidro. Para mim, o único ácido que eu não posso guardar em embalagem de vidro é o ácido fluorídrico, porque ele corrói o vidro. Nenhum outro ácido corrói vidro, só ele. Portanto, HF, coloque a letrinha G. Câmara de gás. Antigamente, lá nos Estados Unidos, né, pena de morte, hoje em dia, injeção letal, mas antigamente tinha cadeira elétrica, né, câmara de gás, e o gás que eles usavam é um gás extremamente tóxico, que é o gás cianídrico, tá? Isso daí mata a pessoa rapidinho, ele é extremamente tóxico. Então, câmara de gás, coloquem aí a letrinha HCN, letrinha D de dado. Suco gástrico é o suco que nós temos no estômago gástrico. Gastron, estômago, né? Então, o ácido que nós temos, onde começa a haver a digestão das proteínas, começa a haver a quebra das moléculas de proteínas, é o HCl. Portanto, coloque aí letrinha C, ácido clorídrico. Vinagre. Para mim, vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Ácido acético, de 3 a 5%. Tá? Ácido acético puro, imagina, se o vinagre, numa solução de 3 a 5%, é extremamente azedo, imagina o ácido acético puro, que é chamado ácido acético glacial, meu Deus, né? Bom, então coloque aí na frente do vinagre o B. Olha a fórmula do ácido acético, por isso que eu coloquei no exemplo aqui para vocês, HAC, né? Para não escrever todo esse coisinho aqui. Ácido muriático. Ácido muriático é o ácido clorídrico. Só que ele não é PA, ele não é proanálise, ele não é para análise. Ele é um ácido impuro, que ele é vendido em casas de materiais de construção. Ácido muriático. O pedreiro usa para tirar aquele reboque, ele estava lá rebocando a parede, caiu no chão, porque o ácido clorídrico
ele reage com o reboque, o carbonato de cálcio. Então, o ácido clorídrico, que é chamado de ácido muriático. Se vocês chegarem numa casa de material de construção e pedir ácido clorídrico, esqueçam, eles conhecem o muriático. Então, no 6 aqui, coloquem também letra C. Cheiro de ovo podre. Turminha, quem tem cheiro de ovo podre? Aliás, os compostos que têm enxofre, normalmente tem um cheirinho desagradável, né? Principalmente esse ácido sulfídrico. Então, H2S, coloque aí o F. Água gaseificada. Água gaseificada serve para qualquer refrigerante. E na aula passada eu falei, a gente injeta o gás carbônico no refrigerante, ele se transforma em ácido carbônico, tá? Então é o ácido carbônico, portanto, coloque aí a letrinha I. Desidratante. Turminha, o ácido sulfúrico é extremamente desidratante. Ele é usado na indústria justamente em reações de desidratação, que ele retira a água das moléculas. Se cai na sua pele, também ele vai retirar água. Então a queimadura do ácido sulfúrico é brava por isso, por desidratação. Nem plástica corrige. Meu Deus. Então, desidratante, coloque aí a letrinha E. E bateria de automóvel também é o E. É o ácido sulfúrico que tem nas baterias de automóveis. Então tem que tomar muito cuidado porque ele é extremamente corrosivo. E finalmente, fabricação de explosivos. É o A, é o ácido nítrico, né? Um ácido de segurança nacional, viu? Dá para fabricar o TNG, trinitroglicerina, TNT, trinitrotolueno. A partir do nitrato, dá para se produzir a pólvora, um ácido perigosinho. Então, coloque aí no 11 a letra A. Falou, turminha? É isso aí. Amanhã tem mais.